Vocês irão da paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui nessa noite, glorificando a Jesus, esses louvores maravilhosos, inspirados, bíblicos, que foram cantados por todos os grupos aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Estamos aqui também para aprendermos do Senhor e ouvirmos da sua palavra. Amém? Abra essa Bíblia no livro de Tiago. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. Versículos 1 e Tiago 5, diga, versículos 17 e 18. Versículos 17 e 18 de Tiago 5. Repetindo, Tiago 5, versículos 17 e 18. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Agora vamos lá para Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quem pode dar amém por esta palavra? Amém. Esta oração pelos casamentos, das famílias, e os demais pedidos ficarão para a oração final, oração terna do culto. Eu quero convidar o presbítero da Simão Barreto, que vai estar fazendo essa oração de intercessão, apresentando os casamentos dos nossos irmãos. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus querido, maravilhoso, santo, justo, fiel, verdadeiro. Mas nós queremos te louvar, te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. E nessa oportunidade nós queremos te apresentar, Deus, as famílias da terra. Ó Deus, que o Senhor venha tentar neste momento os casamentos, Deus Senhor, pela tua palavra diz, o que tu uniu, o homem não separa. Ó Deus amado e santo, vai jogando por terra toda investida do inimigo das nossas almas sobre as famílias, Senhor. Vai desarmando as artimanhas dos inimigos das nossas almas, sobre a vida de cada família aqui na terra. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, uma preocupação que temos tido nesses dias da igreja, os dias em que tanto a fé confessional como a fé crença, confiança completa no Senhor, a gente tem nos confrontado todo dia, porque os crentes ainda não confessam uma autêntica fé, ainda que tenha passado o chamado do Senhor para a salvação. Aleluia. Mas tem crente que ainda não alcançou, ou não se consegue ainda dar um bom testemunho da sua fé.
também a questão da fé. A fé, aquela que faz com que as coisas aconteçam. A fé que gera milagres, a fé que gera abertura de portas do Senhor. A fé que opera coisas grandiosas. E esta preocupação nossa, ela é persistente e também verdadeira, porque nós não tratamos agora da questão de operação do poder de Deus, não só através dos dons espirituais, como o dom da fé, o dom de cura, mas também aqueles milagres, aqueles acontecimentos de nossa vida que são concernentes à nossa confiança plena que nós temos em Deus. E de repente você se vê numa situação que precisa orar com fé e até usar a autoridade da palavra e ministrar alguma bênção, alguma situação que precisa ser solucionada e Deus agir. E isso é algo normal, natural, deveria ser para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. E nós não temos tido, tanta alegria em ver testemunhos do que Deus tem feito. Deus continua fazendo, continua. Mas o desejo de Deus é que o agir dele seja mais abundante, seja mais abrangente, e que os nossos testemunhos venham edificar a igreja e também promover a salvação daqueles que ouvem o nosso testemunho. E a gente tem que entender que o Evangelho ele não é propaganda enganosa, não é? Tem muita coisa aí que se vende que não é, e a gente compra enganado pensando que é, e quando chega em casa não é. No decorrer dos usos, eu pensei que era boa essa roupa, mas desbotou todo. Pensei que esse paletó é bom, mas descosturou todo. O Evangelho é poder de Deus. É poder tanto para a salvação, como para a realização de coisas grandiosas na nossa vida e que precisamos testemunhar. Eu sei que, eu acredito que todo crente tem algo para contar de Deus. Deus tem sua vida. Todo mundo tem um milagre de Deus para contar. Eu não me refiro milagre especificamente em curas, mas há milagres diários na nossa vida. E há, inclusive, milagres que nem a gente percebeu que houve, mas Deus fez alguma coisa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então o crente, ele precisa vivenciarmos, experimentar diariamente a fé que ele tem em Cristo e a fé que ele confessa. E nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho, e Jesus faz, que Jesus opera, que Jesus realiza, que Jesus resolve. Esta é a nossa pregação. E as pessoas que nos ouvem, elas são tocadas por isso, tocadas pelo que acontece. Então a gente diz que Jesus liberta, e a gente tem experimentado. Quem é liberto aqui? Eu sou liberto. Certo é que a vida nossa, sempre a vida cristã, tem que ter um testemunho que autentique a presença de Jesus na nossa vida, e que a nossa fé devocional, confessional, ela tem sentido, porque nós adoramos um Deus que é vivo, um Deus que tem ouvidos para nos escutar, um Deus que tem boca para falar, e um Deus que tem mãos para abençoar. Esse é o Deus que nós pregamos, que testemunhamos, Então abraçamos esse Evangelho de Cristo,
por crermos que é poder de Deus. E porque é poder de Deus, nós nos sentimos e somos salvos. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de quê? De todo aquele que... Quem crê aqui? Você é salvo. Glorifique Jesus por isso, você é salvo. Você crê nesse Evangelho, isso é fé. Isto é confiança no Senhor. E é importante observarmos que esse Evangelho, que é poder de Deus, é um Evangelho que tem realizações na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós falamos que Jesus batiza com o Espírito Santo, e a gente fala línguas estranhas comprovando isso, de que Jesus, através desse Evangelho que nós cremos, ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Nós cremos também, dentro desse contexto da fé, de que a gente vem cultuar ao Senhor aqui na casa de Deus, porque aqui nós temos a certeza, nós temos essa convicção de que neste lugar a presença do Senhor é real. Isto é fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que acontece na vida do crente, glória a Deus, é movido pela fé, E Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, ele diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Andamos por fé e não por vista. Então a vida do crente, irmãos, é fé. Eu estou aqui por fé. Eu creio em Jesus por fé. Eu conheço Jesus por fé. Eu vou morar no céu por fé. E esta é a vida cristã. Essa é a vida do crente que deve ser. A confissão devocional cristã só terá sentido se for acompanhada de fé. Hebreus 11:6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, nós nos aproximamos de Deus através da salvação, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ainda recompensa aqueles que o buscam. Isto é fé. Então não basta ter nome de crente, não basta andar como crente, isso é necessário. Nós temos que andar na fé e ser movido por ela, para que a nossa adoração seja agradável ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Então a nossa fé prática, testemunhal, confessional está intrinsecamente ligada à fé, à confiança no Senhor. Sem esta confiança, a gente pode ter uma vida autêntica no sentido de uma vida moral, ilibada, sem mancha, uma vida espiritual de certa forma, não é até boa, mas se não tiver fé, se não houver esta confiança completa em Deus, esta crença, essa devoção aí, ela está incompleta. Então é preciso a gente entender isso, entendendo que a fé em Jesus é o dispositivo para a realização de tudo aquilo que se diz respeito à salvação. Tudo na nossa vida, a partir do momento que aceitamos a Jesus, a fé começa, ou seja, passa a funcionar na nossa vida, fazer parte da nossa vida cristã. Então tudo que nós fazemos é por fé, é confiando, é acreditando no Senhor, é crendo em Deus, é crendo na sua palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, então nós precisamos entender que a vida cristã só tem sentido se vier acompanhada pela fé. É por isso que
As coisas precisam acontecer na nossa vida, que a vida cristã é vida de acontecimentos, de realizações de Deus. Isso é natural, é normal, isso é não, é algo natural, a vida do crente, pela sua convivência, pelo seu relacionamento com Deus. Nós, portanto, por esta convivência com Deus, esta fé que é gerada em nossos corações, então a nossa fé passa a ser uma fé agora confessional, abundante, testemunhal. O mundo vai ver, nós vamos louvar o Senhor porque está acontecendo as coisas na nossa vida, porque tem que ser assim a vida cristã, e nós não devemos nos conformar sem que isto aconteça na nossa vida. Não podemos nos conformar. E a gente vê nesse tempo uma certa acomodação. Oh Deus, se Deus faz, tudo bem. Se não faz, tudo bem também. Não, Deus quer fazer. O interesse de Deus é fazer as coisas no meio do seu povo. O interesse de Deus é realizar aqui nessa noite, sabe o que, irmão? Batizar crente com o Espírito Santo, renovar, curar. Ele sair daqui, certo, para chegar em casa as coisas foram resolvidas, porque Deus resolveu, Deus foi lá, resolveu. Isso é a vida cristã. Então a vida de cristã é uma vida operacional, onde o Espírito Santo está atuando, o poder do Senhor está atuando. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas o que é a fé em si? Fé do latim fides, fidelidade, e do grego pistia, que é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. É confiança na lealdade, no saber, na veracidade de alguém. Pela Bíblia, o texto que nós lemos lá de Hebreus 11:1, nós vemos aqui a definição bíblica precisa da fé. Ele diz que o quê? A fé é o firme fundamento de ver das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então é o firme fundamento em Deus de que se alcançará o que se espera. Isto é fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É a confiança inteira em Deus. Confiança em que os heróis da fé exemplificam vencendo os mais temíveis desafios a que foram submetidos por causa da sua crença em Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Fé é revelar total confiança e dependência em Deus. É estar firmado em Jesus, na segurança de que o que se espera virá, ainda que não se veja nenhum sinal. É fé. Glória a Deus. Fé é estar certo de que Deus vai fazer o que precisa ser feito ao nosso favor ou de outro. Fé é estar certo que vai dar testemunho do milagre que ainda vai acontecer. Fé é estar comemorando antecipadamente o contemplar da dádiva de Deus, mesmo que ainda não tenha recebido. É fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tipos de fé. A teologia apresenta isso. Em alguns entendimentos, poderia ser também aspectos da fé. Tem a fé natural, que é aquela que é inata ao homem, ele já nasce acreditando em alguma coisa, não é? Ele acredita-se que vai voar, vai pegar um avião e vai chegar lá no lugar de destino tranquilo. Se é um avião, ninguém está no caminho, se quiser no caminho vai ter que parar, e quando para não fica no ar, tem que cair, aí é problema. Então, mas essa confiança que ele tem, mas não tem nada a ver com o sobrenatural, não tem nada a ver com o espiritual. É aquele crer por crer. Ele crê que vai ter um salário no final do mês, ele vai crer que vai, não é? Ele vai dormir e vai acordar. É algo que depende do sentido, não é, de um sobrenatural na vida dele. Mas tem a fé sobrenatural, que é aquela que é operada principalmente através dos dons espirituais. Por exemplo, no que se tange ao poder de Deus através dos dons, o dom da fé e os dons de curar.
Então, a fé sobrenatural é esta, que nós acreditamos no milagre. E esse milagre é operado pelo dom da fé ou pelos dons de cura. E a fé salvadora, que é a que faz o homem se aproximar de Deus, crendo que Ele, não é? Ele é o Salvador. Ele entende que deve acreditar, que é necessário acreditar que o Senhor Deus existe e é galardoador do que nos buscam. Os textos que nós citamos. A fé salvadora é a fé que, além de conhecer os fatos sobre Jesus Cristo, o Evangelho, confia exclusivamente nele para a salvação. Está em Romanos 10, versículo 8 a 10, que diz: mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê, fé para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Embora entendamos que esta fé salvadora há o operar do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o facilitador, é aquele que vai convencer ao coração que com fé abre, confiança, crendo, e aí o Espírito Santo faz a obra de convencimento que se é um pecador e que precisa do Salvador. Glória a Deus. E tem a fé, fruto do Espírito, que não se limita apenas à crença em Deus, mas se manifesta em ações e atitudes que demonstram a nossa dedicação e lealdade a Ele e aos outros. É a capacidade de manter a palavra dada, cumprir a promessa e não trair a confiança depositada em nós. É a frutificação da vida de um verdadeiro crente salvo. Ou seja, a fé, fruto do Espírito, é aquela que anda na vida do crente. O crente tem que frutificar esta fé, a fé fruto do Espírito, de confiança, e que ele gere também confiança de Deus nele, na sua pessoa. Mas queremos falar nesta noite sobre a fé que abrange o acontecer das coisas. É isso que está nos preocupando. Quanto aos tipos de fé, tivemos várias revistas, vários estudos, mas algo me tocou essa semana sobre essa questão, porque estamos precisando do mover do Espírito Santo sobre a igreja. Eu entendo que é isso que vai fazer com que a igreja se destaque nesses dias difíceis, de tanta falsidade na fé, de tanta coisa que parece ser e não é. E a gente precisa entender que será este detalhe, o detalhe da fé funcional, da fé operante na vida da igreja, que vai dar credibilidade, porque precisamos restaurar-nos a credibilidade. Eu estou falando de igrejas locais, porque estamos perdendo em muitas situações a credibilidade de povo de Deus, tanto na fé confessional, dando mau testemunho, mau exemplo, não seguindo a palavra. E isso já é um grande entrave hoje para pessoas aceitarem Jesus. Hoje é uma das grandes questões que afastam pessoas do caminho do Evangelho, é o testemunho dos crentes. E isso é triste, porque quando vamos para a igreja primitiva, o bom exemplo, a harmonia, o amor, a verdade que existia entre os irmãos atraía, o texto diz isso. A cada dia, essas pessoas eram acrescentadas à igreja, pelo testemunho da igreja, pelo que acontecia na igreja. Não só era o poder, mas também o testemunho dos crentes. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí entra o detalhe do texto que nós lemos de Tiago, que é importante, porque às vezes a gente fica questionando, porque o texto é bem provocador, quando ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui é um detalhe a ser considerado, é que a fé que faz as coisas acontecerem
seja por meio do dom, não é, que eu falei aqui, repito, fundapé, os dons de cura, ou mesmo a fé de confiança, elas são decorrentes de uma vida de intimidade com Deus. Não são os dons em si, é como eu estou com Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? Qual é a minha comunhão com Deus? Isto é importante, a gente precisa refletir, para que a gente possa analisar essa questão desse texto de uma forma bem desprovida de qualquer defesa, porque a gente geralmente cria as barreiras, e muitas vezes a palavra não trabalha na gente, que a gente cria logo barreira, como se a gente isentasse daquela situação, como se a gente fosse perfeição e não estivesse também envolvido naquela mesma situação. E quando o pregador não entra por esse caminho, ele está fracassado, porque ele se acha poderoso, e lá na frente a queda vai ser certa, porque poderoso só Deus. Ninguém perfeito aqui, irmão. Nós somos abençoados cada dia pela palavra, pela presença do Espírito Santo. E ai de nós, se não fosse o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aqui é algo importante, que sabe seja a resposta, né, das nossas inquietações, de não entender por que é que não acontece tantas coisas que a gente ora e não acontece. Estou falando de questões até nossas, particulares, de orações, de pedidos, de derramamento de lágrimas, de consagrações que a gente faz e nada acontece. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então por que não está funcionando certas coisas que devia funcionar? É importante, porque se nós não entendermos que o trabalhar de Deus tem que ser frequente, abundante na nossa vida, na vida da igreja, a gente vai se tornar, pode se tornar uma igreja de Laodiceia, se acostumando, se acomodando na mornidão. Aqui está bom. E a mornidão, ela é terrível. O fogo precisa todo dia ser renovado, senão apaga. O fogo da fé também, se essa todo dia não soprar cinza e colocar madeira nova para queimar, pode apagar. A gente tem que saber disso. Então, tomando aqui essa referência, esse texto, Elias era um sujeito das mesmas paixões que nós. Aqui se refere a uma condição de semelhança humana, não precisamente de igualdade de vida moral e espiritual, que aqui é que está o problema. Porque é muito fácil a gente ler esse texto, mas realmente Elias, a gente é breve. Elias era um homem semelhante a nós, tinha as mesmas paixões, mas orou, como a gente faz assim uma análise, um comparativo, simplesmente considerando. E Elias era um homem semelhante às mesmas paixões que nós. Mas a gente esquece de observar de como era a vida de Elias. E o que essas paixões que nós todos somos sujeitos, se elas estavam presentes na vida de Elias, no sentido de domínio. As paixões humanas, carnais, dominavam Elias. Esse é o diferencial para a gente refletir. Portanto, Elias é um homem igual no sentido de tendência. E aí é importante, e a gente observa justamente a diferença de Elias, em comparação, quem sabe, a muitos de nós, observando a autoridade espiritual que ele tinha. Que autoridade espiritual ele tinha de vai chover, não vai chover, vai chover. E acontecer. A gente lembra daqueles 3 grupos que vieram, a mandar do rei, esqueci agora o bicho, não fala a memória, que vieram 3 esquadrões. E ele dizia assim: eu sou o homem de Deus, mesmo cai fogo do céu e consuma todo mundo. O fogo caiu e matou todo mundo. Mas por que isso aconteceu com Elias, que é um homem semelhante a nós? E por que não acontece conosco? É uma provocação que Tiago está fazendo. Elias é igual a você.
Mas ele deixa a gente refletir nas particularidades de Elias. Ele deixa para a gente refletir, ele não revela. Ele só mostra que era um homem semelhante a nós, mas que operava milagres. Aleluia. Que tinha autoridade de Deus. E aí eu faço uma pergunta para cada um de nós: onde está a autoridade nossa? Nesses dias de tanta crise, de tanta carência, de ver as coisas acontecerem na igreja. A autoridade que ele tinha era certa, e a gente observa isso. Embora ele não esteja inserido diretamente no grupo dos heróis da fé, mas a gente vê algo importante. Nos versículos 37 e 38 de Hebreus 11, você vai ver que ele está inserido aqui. Quando o texto diz assim: foram apedrejados, cerrados, sentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Elias andava vestido de peles de animais. Tem mais o texto? Fala mais alguma coisa? Desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelo deserto, e montes, e pelas covas, e cavernas da terra. Quantas vezes Elias se escondeu, perseguido por Acabe e outros inimigos. Era um homem que apareceu do nada. Ele aparece unicamente, ele começa ali, já tudo andando, aparece Elias, no capítulo 17 do 1 Reis, quando ele fala justamente para trazer a sentença do Senhor sobre a seca que ia acontecer lá em Israel, como aconteceu. Mas a gente percebe a intimidade, ou seja, aqui está diferenciado. O homem semelhante a nós, tinha as mesmas paixões, mas era um homem que tinha intimidade com Deus, se relacionava com Deus, um homem que caminhava com Deus, e Deus caminhava com ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E a gente observa alguns detalhes importantes. A gente vê nesse momento da seca, quando o Senhor provê a vida daquele homem, primeiramente lá no riacho de Querite, e lá ele permaneceu por alguns dias, bebendo água do Querite e sendo servido pelos corvos com carne e pão. Isso não é normal. É um homem. Isso é de alguém que tem intimidade com Deus, que Deus estava cuidando, fazendo questão de cuidar. Nós vemos mais adiante, a gente vai ver ele também servido lá pela viúva em Sarepta, seca o riacho de Querite, mas Deus já providenciou algo para ele lá na frente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Está também dentro do meu texto, pelo Reis 17, versículo 3 e 16, narra essas duas situações. A gente vê também segundo Reis 2, 11 e 12, a sua transladação. É algo muito particular do servo do Senhor, de alguém que diz que era semelhante, que tinha isso, que tinha as mesmas paixões que nós, mas esse homem, Deus o levou de uma forma diferente de nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele não viu corrupção. E mais uma vez a gente vê Elias destacando por sua vida de intimidade com Deus, que está lá em Mateus 17, 2, 3, na transfiguração do Senhor. Quem foi que os discípulos viram ali, Pedro, Tiago e João? Moisés e Elias. Elias tinha intimidade com Deus, andava com Deus, com a fé que funciona, é a fé de quem tem intimidade com Deus. Fé tem a ver, tudo a ver com intimidade com Deus. Como estou com Deus, não é só orar, eu creio que eu vou curar aqui em nome de Jesus, mas não vou fazer funcionar porque não tenho intimidade com Deus. Eu tenho que dizer isso, porque isso me alcança, isso alcança todos nós. Porque muitas vezes a gente pensa que tem o domínio do poder de Deus, é como fosse algo que está no meu domínio, eu faço e acontece. Não é bem assim.
Não é bem desse modo. O poder está para nós. Sim, o poder está para a igreja, para a realização de maravilha, de cidade. Glória a Deus. Mas essas coisas acontecem a partir de uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E como é que está a nossa vida? Está realmente uma vida de comunhão com Deus? Já viste como é feita a comunhão com Deus? Onde está o relacionamento nosso com Deus? Eu vou te dar um exemplo. Mas não é exemplo que diz que é andar com Deus. Andar com Deus vai formar a tua oração, tua vida na palavra do Senhor. É isso que vai fazer com que esta fé, Jesus, esta fé funcione. Esta fé ela venha a ser operacional no meio da igreja. Aí faz pisada, faz não sei o quê, e faz evangelização, e vai orar, manda o povo vir para frente, vem orar que Jesus vai curar, depois ora, os irmãos choram, acabando aqui muitas vezes, e a mulher está fé. A minha intimidade com Deus, porque a intimidade também ela tem reciprocidade, ela tem os dois lados, viu? Tem um lado de quem ora, tem também um lado de quem recebe oração. Jesus, na maioria das vezes, Jesus curou alguém, então assim, crê, eu posso fazer isso? Jesus podia curar sem precisar do crer dela? Poderia, mas Jesus, ele queria saber, você crê? Ele está sinalizando, porque a fé é crer. Crer para quem ora e crer, é da oração. Que às vezes ele está pedindo oração, mas não está crendo. Mas sendo um lado ou outro, a crença, a fé, ela está sustentada na intimidade que eu tenho com Deus. Elias orou e não choveu. Aí a gente vai para Josué. Josué orou e a terra parou. Você já viu isso acontecer? Nem a bomba atômica conseguiu estremecer a terra, mas a palavra de um homem de fé que tinha intimidade com Deus é: fica lá, ei Lua, fica lá, você só vai marchar para o outro na hora que acabar a vitória aqui. Aleluia! Fé. A gente vai ver a galeria da fé, Abel. Vê intimidade com Deus também. Está no próprio texto, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Mostrou que Abel tinha uma vida de relacionamento mais íntima com Deus. Enquanto Caim não. E Caim oferecia também culto ao Senhor. A diferença estava na intimidade. Abel tinha mais intimidade com Deus. Ele alcançou testemunho. E o testemunho dando Deus testemunho dos seus dons, das suas ofertas, do seu culto. Aí eu posso dizer isso, que Deus está dando testemunho do culto que eu estou oferecendo a Ele. Que meu culto é santo, se é verdadeiro, se é puro, se é um culto que tem tudo a ver com o meu relacionamento com Ele. Porque Ele é santo, eu tenho que ser santo, Ele é puro, eu tenho que ser puro. Ele é verdade, eu tenho que ser verdadeiro. Ele é honestidade, eu tenho que ser honesto. Ele é justiça, eu tenho que ser justo. E a gente esquece muitas vezes dessa correlação da vida cristã. Então a gente se arvora de um direito, de um poder, de uma autoridade do Evangelho que não temos. Porque falta intimidade com Deus. Nada vai funcionar. Você pode pedir derramamento do Espírito Santo, pedir avivamento, mas se não houver vida de intimidade com Deus,
avivamento não vai acontecer, porque avivamento tem propósito. Avivamento não é só para estar na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não é para ter os dons espirituais da igreja. Isso tem que acontecer. Mas para fluir o poder de Deus no mundo. Cura, milagres, libertação, batismo com o Espírito Santo. Tudo isso aí, irmãos, vai operar. De Deus, na igreja. Aí fala de Enoque no versículo 5, lá de Hebreus 11 também. E diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aí o texto diz: e andou Enoque com Deus, e para si Deus o tomou. Intimidade com Deus. E aí eu vou dizer logo para você aqui, para a gente se assustar logo. Só vai subir para o céu quem tem intimidade com Deus. Pronto. Só vai subir para o céu quem tem intimidade com Deus. Ninguém vai morar na casa dos outros se você não tem intimidade com ela. Jesus não vai receber ninguém lá que é estranho a ele. E qual é o crente que é estranho a ele? Crente que não ora, crente que nunca jejua, um crente que não vem para o dominical, um crente que não lê a Bíblia. Aleluia. Enoque andava com Deus. Intimidade é andar com Deus. E com quem está andando, hein? Está andando com Deus? Quem anda com Deus tem vida de temor, vida de verdade, vida pura. Ele anda por aí afora, pode andar, meu filho, pisar onde for, o Senhor está com ele. Quando aparece lá, está lá a lâmina da santidade. Santidade ao Senhor na testa dele, onde ele chega. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Noé, versículo 7. Que diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé andava com Deus, tinha vida em intimidade com Deus. Abraão, pai da fé, é o maior exemplo de fé. Está no versículo 17 e 18. Nós vamos para frente. Moisés, outro exemplo de fé. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, porque tentando os egípcios se afogar. A gente vê a amizade que tinha, a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E os irmãos veem naquele momento, lá naquele episódio, quando Arão e Miriam resolveram murmurar contra Moisés. E o que aconteceu? O Senhor fez uma reunião, chamou os três, vamos aqui, como ataca a porta. E só, eu como preparar alguém, eu chamo, uso profeta, eu uso mensageiro lá, eu mando através de outras pessoas, eu falo, mas como meu servo, meu amigo, meu irmão, Aleluia. meu servo Moisés, a gente conversa aqui boca a boca, ele fala, eu falo. E tem hora até que a gente anda e se enfrenta um no outro, porque isso aconteceu. O povo é seu, não é teu, Moisés, não é teu, Senhor. Você quem tem intimidade, quem tem intimidade com Deus, tem esse acesso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem hora, irmão, que a gente tem que entender que a autoridade, ela nos dá esse acesso a Deus, mas para quem tem intimidade com Ele, muitas vezes a gente tem que conversar olho no olho com o Senhor. Sim, Senhor. Mas só quem conversa assim com Deus é quem tem intimidade com Ele. Outro exemplo de intimidade com Deus, que a pessoa que o Senhor fez, Senhor. Ezequias, vai morrer, Ezequias. Prepara a tua casa. Aí ele vira para a parede e diz: Senhor, tu me conheces. Isaías não tinha saído da área, da casa do rei. Volta, Isaías. Eu mudei a situação. Ele vai lá, volta. Ele disse: vai ter mais 15 anos de vida.
Intimidade com Deus, intimidade com Deus, fazem as coisas acontecerem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí a gente vem para o Novo Testamento, os discípulos tinham intimidade com Jesus. E foram pouco tempo, apenas 3 anos de convivência, mas foram suficientes para se tornarem amigos de Jesus. Em João 15:15, o Senhor diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho de conhecer. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Ter intimidade com Ele é ser amigo de Jesus, amigo do Senhor. A gente vê que é um livro, Meu Amigo Espírito Santo, e a gente vê algo assim, é mais uma experiência do autor, e a gente carrega para a gente aquilo ali, como se fosse a mesma vivência do autor. Ali é uma experiência pessoal de alguém que, segundo ele conta ali, que andou com Deus, está andando com Deus, andando com a verdade, e às vezes a gente quer carregar aquilo ali com uma marca para nós, que vai acontecer a mesma coisa. Aí passa a ler aquele livro, que é muito bom, é bom mesmo, mas tem um preço. O preço de andar com Deus, de ter intimidade com Deus. Esse é o diferencial. Então alguém andar com o Espírito Santo, anda comigo, bom dia, o Espírito Santo, aquele romantismo todo. E será que esse bom dia é um bom dia de entrega? Um bom dia que não tem nenhum bloqueio, nenhuma restrição ou reserva? O operar de Deus pela fé, Ele anula as reservas da nossa vida, nos coloca aberto diante do Senhor. Alma, espírito e corpo abertos para o Senhor. Aleluia. Abra seus braços assim em nome de Jesus. Isso é profético. Aleluia. Diga assim: Senhor, estou aqui. Faz o que quiseres, mas eu quero ser seu amigo. Agora abraça assim. Recebe, Jesus, o abraço da tua igreja. Aleluia. Jesus é teu amigo. Jesus é teu amigo. O Espírito Santo é teu amigo. O Deus Pai é teu amigo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E a gente observa nesse relacionamento de Jesus, dos seus discípulos, e Jesus, ele começa agora trabalhando os seus discípulos, e trabalhou os seus discípulos e preparou-os na intimidade com Ele, na intimidade com o Pai. E a gente vê Jesus agora, não é? Havendo cumprido a sua missão, agora seriam seus amigos que iriam dar continuidade. Aí Jesus já conhecia os seus amigos, tinha intimidade com eles. Aí Marcos 16, 15 a 18, a Jesus disse: olha, meus amigos, vocês são meus amigos, e por serem meus amigos, sabe o que vai acontecer? Vocês vão cumprir o ID, vai dar continuidade à pregação do Evangelho da salvação. Vocês vão pregar a toda a criatura, e as pessoas vão crer no Evangelho, e eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem não crer na palavra que vocês vão pregar, eles serão condenados. Mas ele diz: e esses sinais seguirão o que é para os amigos dele, é para os íntimos dele. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Era para os íntimos. Mas aí Jesus, ele vai, é arrebatado,
Jesus já morre, é ressuscitado, vai para o céu, mas deixou a promessa de que a unção de Jesus, a sua unção, seria derramado sobre a vida deles, sobre os íntimos de Jesus. E é interessante que agora, no Pentecostes, não é mais só os 11 agora, porque Judas já tinha ido, mas ele diz também à igreja. A igreja agora é envolvida nesta intimidade. E a Bíblia diz que cumprido o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Todos quem? Os apóstolos e os seguidores de Jesus, os íntimos de Jesus. Porque que não era íntimo, irmão? Não foi para o Pentecoste, não ficaram no cenáculo até o dia da promessa. E o texto diz: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu. Aleluia! E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Aí a Bíblia diz: e todos, os 11, e aqueles irmãos, quase 120 irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo, porque eram íntimos de Deus. E às vezes a gente pedindo assim: Jesus, batiza com o Espírito Santo. Jesus, batiza com o Espírito Santo. E faz campanha, e traz para frente para orar. E às vezes não acontece nada. O que é isso? Obrigado. Não seria falta de intimidade com Deus? Porque batismo é para os íntimos e para ter maior intimidade com Jesus. Para quê? Para ser um instrumento da operação do poder de Deus na pregação do Evangelho, principalmente. Inclusive, esse texto, você pode observar que eu falo pregação do Evangelho porque ele é uma consequência daquilo, da pregação nossa. Aqui é para acontecer em cruzadas, em trabalhos de evangelização, é para acontecer milagres. E esses sinais, ele manda ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ide, depois do ide, ele vai ide, consequência. Vai ter curas, vai ter maravilha, vai ter a se manifestar, vai ser expulso em nome de Jesus. E veio esse poder, e agora estava os íntimos, todos juntos, no mesmo propósito. E por conta disso a igreja crescia. Atos 2, 42, 47 fala isso. E você indo lá para o versículo, o capítulo 5 de Atos, versículo 12, diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Era intimidade com o Senhor. Aleluia. Então a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus está intrinsecamente ligado ao nosso contato com Deus. Como estamos com Deus? Como é que está a nossa vida diária com Deus? Como é que está a minha vida devocional? Para entender esse relacionamento nosso com Deus, a gente pode usar Efésios 5, 22 e 23 do casamento. É uma analogia que é feita ali, que aparece Jesus, a igreja. E a gente começa a entender ali algo interessante. E nesta analogia, o que se observa ali é a pureza que havia, que deve haver no relacionamento. Pureza e verdade no casamento, no relacionamento conjugal. É tão sério isso que é comparado, né? Agora um pouco o relacionamento do casal, é comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja. Olha como é espiritual isso, é muito espiritual isso. É por isso que a Bíblia diz que quando um casal está em um perrengue que não se resolve, a Bíblia diz que as orações são... Tem alguém aqui com calundou com a mulher, com o marido? Levanta a mão. Eu dormi. Mas tem. Devia ter coragem de levantar, porque ele era curado na hora.
Como é que está esse relacionamento? Então, como é que eu quero que as coisas resolvam em casa, que Jesus cuide, salve meu filho, e salve o marido, salve a esposa, se está faltando uma vida de intimidade com Deus, vida de intimidade com Deus, tem perdão, tem pedir perdão, tem reconciliação, tem reconhecimento que errou, a gente já falou isso dias atrás. Então é importante observar que relacionamento com Deus, intimidade com Deus, está no relacionamento de verdade, de pureza que eu tenho com Ele. Então não funciona nada não, irmão. Vai fazer campanha e mais campanha lá atrás. Enquanto não houver uma vida de relacionamento confiável com o Senhor, complicado. Então, quais os aspectos que envolvem um relacionamento confiável? Eu vou encerrar aqui, porque tem mais coisa aqui, na próxima quinta eu continuo. Mas eu pontuo pelo menos esse aqui, enquanto completaria os 5 minutos. As circunstâncias em que nasceu o relacionamento. Aí vamos passar pelo conjugal primeiro, para entender o espiritual. O que levou ao início do seu casamento, do relacionamento, de namoro? Quais foram os atrativos que levaram a você namorar, noivar, casar? Amor, beleza física, atração sexual, carisma, intelectualidade, estabilidade financeira, caráter, espiritualidade, etc. É um conjunto de coisas, tudo isso aqui conta. Mas a gente tem que entender que o amor conjugal, ele extrapola tudo isso aqui. A beleza física, a atração puramente sexual, porque sente a necessidade, e é mulher, é homem, verso. Carisma, que eu acho, olha aqui, interessante. Não, casei com ele porque achei interessante. Casei com ela porque era interessante, é bonitinho. Não é feio, amigo, não. Mas isso aí é a razão principal do casamento. Então, o relacionamento envolve muito mais coisas. E cada jovem pensasse bem, melhor, o seu relacionamento, teria um casamento melhor. A gente não estaria fazendo campanha aqui hoje para Jesus salvar o casamento. O início, a circunstância que nasceu esse relacionamento. Jogos de interesse. Não, é uma boa tiro. Casa minha filha, casa logo, porque tu está ficando, passou dos 30, e aí o primeiro cavalo quiser que passar, se tiver selado, ponga nele, porque o que vem pode estar sem selado. Relacionamento com Deus é esse, mano. Não é mais que se dá bem, não. Não é porque eu quero casar, né? Hoje tem uma igreja aí que professa isso. Pare de sofrer, venha salvar seu casamento, venha se casar feliz, venha isso, mas aquilo. É a apresentação de coisas, de interesses de outros que não tem nada a ver com a salvação. É verdade que no relacionamento se vê tudo. Mas o que sustenta o casamento é o amor. E o amor tudo, oh, glória a Deus, tudo suporta. E por que o casamento está aí acabando? Será que esse amor é amor? Amor tudo suporta. Tem tudo a ver com o relacionamento nosso com Deus. Como nasceu esse relacionamento? E a gente precisa dar uma olhada aqui. Estou terminando já. Porque o perigo é um amor à primeira vista. Um relacionamento que nasce num primeiro olhar. Eu vou chegar no assunto espiritual, não se preocupe não. Um relacionamento que nasce num primeiro olhar é altamente perigoso. O que, pastor? Porque ele pode ocultar verdade sobre o caráter e interesse que está por trás da intenção do namoro.
Deus, Ele faz a mesma observação do nosso relacionamento com Ele. Ele nos sonda para ver qual é o nosso interesse por Ele. Qual é o interesse que eu tenho por Deus? Pelo Senhor. Uma suposta conversão a Cristo que esconde interesses outros não se enraizará, não se terá sustentação por longo tempo. Uma vida cristã nascida, forjada por interesses que não sejam por Deus e a sua salvação, mas por bem dos outros, sucumbirá tão logo não se alcance o que se desejou. Aqui está para medir a intimidade que nós temos com Deus, a verdade do nosso relacionamento. Quais são os nossos interesses? Tem aquele, né? Eu adoro porque ele. Não se adora só porque pelo que ele é, mas também pelo que ele faz, não é isso? Muito bem. Mas tem crente que inverte. Eu te adoro pelo que tu faz. Depois eu vou pensar no que o Senhor é. Ainda bota a fé, né? Completando. E a fé. Que fé? Se Deus está em segundo, é o seu segundo interesse. Então, muitas vezes, nosso relacionamento com Deus, aqui, ele está comprometido e não recebendo aquilo que precisamos receber de Deus, justamente porque o nosso relacionamento com Jesus tem algo escuso. Não estou falando de pecado, não. Estou falando de interesse. Então a gente deve seguir Jesus, ter intimidade com Ele, por causa da salvação. Porque você quer ir para o céu, porque eu quero ir para o céu. As demais coisas Ele vai acrescentar. Ele vai dar. Ele vai dar casamento feliz. Ele vai salvar os filhos. Ele vai abrir porta de trabalho. Ele vai derramar suas bênçãos. Mas primeiro é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Quinta-feira a gente continua, em nome de Jesus.